Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina e mais uma semana também está iniciando. Eu quero desejar a você uma excelente semana, uma semana abençoada e produtiva. E eu fico feliz por você estar junto comigo nessa jornada a partir das 6 horas da manhã, onde nós estudamos a palavra de Deus e especificamente no livro de Provérbios. Chegamos ao capítulo 28, então faltam só 3 capítulos para a gente terminar o estudo de Provérbios. E eu tô muito feliz por você não ter desistido, por você ter chegado aqui e estar aí aprofundando e colocando em prática tudo que nós estamos estudando. Se você chegou por esse capítulo e não viu os demais, fique tranquila, você vai poder conferir depois. Nós temos uma playlist aqui de Provérbios, é só fazer um Stepflix, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Então, compartilhe com as pessoas, seja canal de Deus, tira um print aqui dessa tela, marca lá nas suas redes sociais, me marca que eu vou ficar muito feliz de ver que você está estudando e assim nós chamamos mais e mais pessoas para conhecer esse projeto. E se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva aqui, habilita o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos e me siga também lá nas redes sociais, ok? Posso contar com você? Então vamos para o estudo de hoje e nós vamos aprender no capítulo 28 a importância de termos uma vida que agrada a Deus. E se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer viver o favor de Deus na sua vida, entenda uma coisa, um dos principais valores e princípios, na verdade, de alguém que vive uma vida abundante, uma vida abençoada, é quando essa pessoa entende que a vida dela deve glorificar a Deus. Todas as bênçãos que Deus te permite viver não é para você, não é para sua glória, é para a glória dele, é para honrar a Deus. E quando entendemos isso, a nossa vida passa a agradar ao Senhor. E aí eu tenho que te perguntar, a sua vida está agradando a Deus? Suas atitudes agradam ao Senhor? Você vai entender hoje exatamente quais são as atitudes que Ele espera de você, quais são as coisas que você deve ter para que a sua vida de fato possa agradar a Deus. E para isso eu quero começar lendo com você a frase do dia. Olha só o que a frase do dia diz para nós. Para agradar a Deus é necessário ter fé, atitude e obediência. E nós vamos entender esses 3 pilares aí de uma vida que agrada a Deus, inspirado dentro do estudo do livro de Provérbios, no capítulo 28, onde eu quero ler com você e meditar cada versículo e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você está preparada? Então pega a sua Bíblia, pega o caderno, caneta na mão aí, marca texto e vamos juntas mergulhar no estudo de hoje. Então vamos fazer a nossa leitura. Eu vou ler na versão NTLH e você pode acompanhar na versão que você tem aí. E o texto diz assim: os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem um líder inteligente e sensato, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como uma chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém, o que anda em más companhia é como uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente e os conhece muito bem. Quando os bons alcançam poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou como um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar.
Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais cedo do que como se você tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar o seu pai ou a sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue o ensinamento do sábio terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem, será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Bom, fizemos a leitura aqui do capítulo 28 e você pode ver que aqui tem instruções, inclusive, até sobre governo, sobre como um país ou até mesmo um lugar precisa ser governado. Além disso, também traz instruções para termos uma vida com dignidade, para vivermos uma vida com honra ao Senhor. Mas dentro de tudo isso, existem lições preciosas aqui que fazem a gente pensar se nós estamos de fato vivendo uma vida que agrada a Deus. E como nós vimos na nossa frase do dia, existem 3 coisas que nós precisamos ter para de fato agradar ao Senhor: a fé, a atitude e a obediência. E sobre essas 3 coisas que nós vamos entender dentro do capítulo 28 de Provérbios. Mas antes disso, olha só que interessante. Se a gente olha um pouco a Bíblia e vai entender lá na Bíblia quais são os ensinamentos que nós temos sobre a fé, sobre a atitude e sobre a obediência, nós vamos encontrar 3 textos aqui que são chave para esses elementos que nós estamos falando. O primeiro deles a gente encontra lá em Hebreus 11:6. Nesse texto você vai ver que Paulo ele está falando sobre a importância de cada um de nós entendermos que não tem outra forma de agradar a Deus senão pela fé. Olha só o que o texto diz. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Acabei engaguejando aqui. Mas o que eu gostaria que você entendesse? Que a fé, ela é a base para uma vida que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que seria essa fé? Seria uma fé apenas de crer em Deus ou que expressa, além disso, a nossa esperança e a nossa confiança nele? Aí a gente vai para o segundo pilar, que mantém a nossa vida como uma vida que agrada a Deus. Então, se eu tenho fé, logo eu também preciso ter atitude, ou seja, eu preciso ter ação, eu preciso ter obras que corroboram essa minha fé. E aí a gente encontra lá em Tiago 2,17, na parte B especificamente, quando a gente vê a orientação que fala sobre a importância de a nossa fé, ela realmente expressar em ações. Olha só o que diz. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, uma fé que eu creio em Deus, mas as minhas ações, as minhas atitudes, elas não corroboram, elas não comprovam essa fé em Deus, eu vivo com medo, eu vivo insegura, eu não tenho atitudes ousadas, eu vivo sempre tendo as mesmas ações, eu não mudo o meu estilo de vida, logo, isso que eu falo que eu tenho fé é mentira, é morta, não é real. E é justamente aí que está o perigo. Por quê? Porque as minhas ações não convergem, elas não se conectam com, de fato, uma vida de fé ao Senhor. E dentro dessa atitude de fé, o que nós precisamos entender? Que não adianta eu só fazer uma coisa, não adianta eu só ter obras. Se a minha obra não obedece os comandos e a orientação de Deus, eu também desagrado a Deus. E aí a gente tem o maior exemplo, que é o exemplo de Saul. Saul, ele errou, ele falhou, ele não fez conforme o que Deus tinha orientado ele. Mas aí o que Saul fez? Saul, ele fingiu que estava tudo bem.
quando Samuel pergunta para ele, né, o profeta Samuel pergunta para ele, ele não reconhece de fato que ele tinha errado. E, consequentemente, ele pensa que fazer um sacrifício, fazer uma obra, ter uma atitude de oferta ali resolveria o problema. Mas não, porque não adianta você ter obras, você ter ações, você ter atitudes desobedientes ao Senhor. Porque o que vale para Deus é uma atitude, uma ação obediente. E aí vem a frase mais forte, né, que Samuel conta para Saul e que é tão conhecida por nós, que fala justamente sobre a importância de obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Você encontra isso lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. E dentro de todos esses textos que nós falamos aqui, olha que interessante. São textos separados, situações diferentes, mas que elas se conectam. Elas estão ligadas uma na outra, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que se conecta do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela se conecta, ela tem uma mesma mensagem. E quando a gente olha para Provérbios 28, não é diferente. Mesmo que sejam textos diferentes, a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda. E você vai ver aqui comigo em alguns versículos que corroboram e que complementam justamente esses outros que eu mencionei aqui. Que está lá em Hebreus, que está lá em Tiago, que está lá em 1 Samuel, que falam sobre esses 3 pilares. E olha que interessante, se a gente olhar, por exemplo, no versículo 1, aqui de Provérbios 28, vai falar assim: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que entende que a atitude dela tem que ser uma atitude ousada, uma atitude corajosa, ela não tem medo das opressões, ela não tem medo da dificuldade. E olha só que interessante, se a gente conecta com a fé, ela exige uma atitude, se eu tenho essa atitude com ousadia, logo eu passo a agradar a Deus. Então, um primeiro pilar aqui que a gente encontra em Provérbios 28 é que eu preciso ser ousada. Eu preciso ter uma atitude valente. Eu preciso ser valente como um leão, porque eu sou honesta. Se eu sou honesta, se eu sigo a Deus, se eu quero agradar a Deus, eu não preciso ter medo. Mesmo que as circunstâncias, mesmo que os obstáculos da vida queiram me fazer parar. Mas se eu confio em Deus, eu não preciso temer. Mas uma pessoa que não confia em Deus, uma pessoa que não tem a fé firmada no Senhor, qualquer problema, qualquer ventinho já assusta. Qualquer tempestade já paralisa. E é justamente por isso que muitas pessoas não avançam. Elas dizem ter fé, mas qualquer obstáculo já é motivo de parar. Então essa não é uma atitude de alguém que realmente tem fé. Então se você tem fé, se você crê em Deus, se você confessa na sua boca, na sua vida, que Deus é o seu Senhor, você precisa ter atitude. Você precisa ser uma pessoa de atitude, assim como a gente vê no versículo 1. Você precisa ser valente como um leão. Você precisa ser corajosa em se posicionar, mesmo diante dos obstáculos. Mas aí a gente vê mais, né? Que uma pessoa que tem fé no Senhor, essa atitude, ela é carregada do quê? Ela é carregada de plena confiança, onde ela não questiona o Senhor. Olha só o que diz o versículo 5. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Isso traz pra gente uma lição preciosa. Muitas pessoas, elas dizem confiar no Senhor, elas dizem ter fé em Deus, mas elas sempre questionam a forma de Deus trabalhar. Se algo acontece que sai do controle dela, ela não crê que Deus está no controle. Ela não crê que realmente aquela situação, mesmo que pareça totalmente desfavorável, o Senhor ainda está com ela. E ela não crê na justiça de Deus. Muitas vezes ela tenta buscar sua própria justiça. E aí é totalmente o oposto de alguém que tem atitude de fé. Se você é uma pessoa que tem atitude de fé, você tem que ter plena confiança na justiça de Deus. Você sabe qual é a vontade do Senhor. Por mais que hoje pareça que nada está favorável a você, mas se você confia em Deus, você sabe que no tempo certo a solução virá, a bênção virá, a resposta virá. Isso é ter uma atitude de fé, isso é se posicionar em ousadia e não ficar questionando a forma de Deus trabalhar. Outra coisa que a gente vê é no versículo 13. Olha só o que o versículo 13 diz. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Preste atenção aqui. Aqui no versículo 13 traz pra gente a chave da sua transformação. Não adianta
você querer confiar em Deus, dizer que tem fé em Deus, mas você não tem a coragem de confessar as suas falhas, os seus erros, de reconhecer a necessidade de Deus transformar a sua vida. Uma pessoa que tem atitude de fé, essa pessoa, ela entende que ela precisa se arrepender. Ela entende que ela precisa ser transformada. Ela entende quais são suas vulnerabilidades. Ela reconhece que sem Deus ela não é nada. Ela não tem problema em dizer que ela tem falhas, que ela precisa da mão do Senhor, que ela precisa ser transformada. Você consegue compreender isso? Mas uma pessoa que não tem fé plena em Deus tem medo. Medo de reconhecer suas falhas e parecer fraca para as pessoas. Medo de se sujeitar a Deus e depois lá na frente achar que foi tempo perdido. É uma pessoa muitas vezes que é guardada no seu próprio orgulho. Isso é uma atitude de uma pessoa que não confia em Deus, porque ela tem medo de mostrar suas fraquezas. Mas a pessoa que confia em Deus não tem medo. Não tem medo de se mostrar fraco. Inclusive, Paulo fala, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque a fraqueza do homem prevalece o quê? A força de Deus. É na minha fraqueza que Deus aperfeiçoa a sua graça. É na minha fraqueza que Deus me torna forte. Não pela minha força, mas pela força de Deus. Isso é ter atitude de fé. Não adianta ter fé se sua atitude de fé faz você ficar em cima do seu próprio controle de vida. Faz você não ter coragem de reconhecer suas fraquezas. E aí, você é capaz de reconhecer suas vulnerabilidades e entregar para Deus? Ou você tem medo de mostrar suas fraquezas? E aí a gente pode finalizar esse nosso estudo pegando aqui a importância de não só ter atitude, mas a obediência, como nós vimos que Samuel fala para Saul. A obediência que realmente agrada a Deus, porque Deus ele não quer seu sacrifício se você não tem um coração obediente. Você pode dar as melhores ofertas, você pode fazer os maiores trabalhos voluntários para as pessoas, mas se você não tem um coração obediente, para Deus isso não vale. Para Deus isso é a mesma coisa que nada. Às vezes vai ser até uma obra que vai ser à toa, vai ser em vão. E olha só o que Provérbios fala pra gente aqui no versículo 4 e no versículo 9. No 4 diz assim: quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. E olha no versículo 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Então não adianta você dar oferta, você ser uma pessoa voluntária, você ser uma pessoa amável com as outras, você ser uma pessoa que dá tudo aos pobres, mas se o seu coração não é obediente à palavra de Deus, ele não vai ouvir suas orações. A palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então tenha sim atitude, tenha sim obras, mas tenha atitude e obras dentro da vontade e da obediência à palavra de Deus. Não tem outra forma de agradar a Deus senão pôr em prática o que a palavra, a Bíblia, nos instrui. Não é outra instrução, é a instrução de Deus. Você tem que pegar a palavra de Deus e meditar nela para entender o que Deus te instrui a fazer no seu trabalho, no seu casamento, nas suas amizades, onde você estiver. É aí que você vai andar debaixo da obediência ao Senhor. E aí a gente também vai entender que a obediência a Deus, ela traz o quê? O temor, o respeito, a reverência. Você respeita a Deus? Você tem reverência a Deus? Você reconhece quem Deus é? Ou você trata Deus como se fosse qualquer pessoa? Ou você se porta diante de Deus como se fosse qualquer pessoa? Como que é o seu posicionamento diante de Deus? Tem temor? Tem obediência? Lembrando que temor não é medo. Temor é respeito. Temor é compreender quem Deus é e saber quem você é. Mas não é ter medo. Você se relaciona com Deus como um pai, mas você precisa entender que você não vai tratar o seu pai de qualquer forma. Não é quando você quer, não é da forma que você quer. Existem orientações, existem regras e existem instruções do pai para nós como filhos. E nós devemos honrar essas instruções. E aí no versículo 14 fala exatamente isso. Quem teme o Senhor é feliz. Quem respeita a Deus é feliz. Mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Ou seja, quando a gente começa a se rebelar contra Deus, culpar a Deus pelas coisas ruins que estão acontecendo, fazer com que Deus se seja o vilão da história, quando nós, na verdade, é que estamos errando e falhando com ele. Então tenha cuidado se você tem sido realmente uma pessoa que teme ao Senhor.
Cuidado com a forma como você fala com Deus. Cuidado até nas suas orações. Às vezes orações ousadas demais, onde você meio que culpa ou cobra Deus, ou fala para Deus como se ele fosse um empregado seu que tem que fazer do seu jeito, da tua forma. Ei, cuidado. Entenda quem você é, entenda quem Deus é. Aprenda a se colocar diante de Deus em respeito e temor. Porque quem teme ao Senhor é feliz. E aí a gente também precisa entender que tudo que você fizer tem que honrar a Deus. Então, cuidado para você não se vender ou até mesmo aceitar coisas na sua vida que vão contra os princípios que desonram ao Senhor. E a gente vê isso no versículo 20 e 21 que diz assim: a vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. Quantas pessoas estão negociando os seus valores e os seus princípios para alcançar o que elas desejam? Para alcançar o sucesso, alcançar a riqueza, alcançar a falsa prosperidade. Cuidado, é melhor obedecer do que sacrificar. Cuidado para não aceitar ou até mesmo negociar os seus valores em prol daquilo que você sonha. Aprenda a sempre honrar a Deus e temer ao Senhor e obedecer a sua lei. E eu quero terminar com você o nosso estudo de hoje falando o último tópico que para mim fecha tudo que nós falamos aqui com chave de ouro, e ele está lá no versículo 26, que diz assim: quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. O que isso traz para nós? Que tudo que nós falamos aqui sobre você ter fé, sobre você ter atitude, sobre você obedecer, se resume a uma coisa: não confie em você mesmo. Quando você põe a sua confiança na sua própria força, no seu próprio entendimento, você passa a duvidar da ação de Deus e, consequentemente, você tira a fé de ação. Quando você tira a fé, você não consegue ter atitudes de ousadia. E a atitude de ousadia, ela precisa ser direcionada pela palavra de Deus. E quando você busca o seu próprio entendimento, você não consegue compreender o que a palavra de Deus diz. Então você sempre vive perdida naquilo que de fato Deus quer para você. Então, se você tem que ter uma atitude hoje, abandone sua própria confiança, abandone o seu próprio entendimento, pare de necessitar de entender tudo para que você dê um passo de ousadia. Aprenda a ter fé, e a sua fé fará você ter atitude, e uma atitude levará você a viver em obediência a Deus. Então não se esqueça disso. Busque a fé no Senhor, tenha atitude e obedeça a Deus em toda e qualquer circunstância. E consequentemente, você viverá as bênçãos do Senhor na sua vida, e a tua vida glorificará e honrará e agradará ao Senhor. É isso que você deseja? Se é isso que você deseja, tome posse desse entendimento, desse estudo, coloque em ação, viva o OPA, como a gente sempre fala por aqui, ouça essa orientação, pense sobre ela e tenha atitude sobre tudo isso que você aprendeu. Vamos fazer uma oração? Deus, muito obrigada por essa orientação, essa instrução tão poderosa e tão rica para as nossas vidas. O nosso pedido hoje, Pai, é que de fato tenhamos fé. E que essa fé, Pai, possa nos levar a ter atitude de ousadia, a ponto dessas atitudes obedecerem completamente a Tua palavra. É assim que nós pedimos ao Senhor, que a nossa vida possa agradar e honrar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, conquistadora, que você entendeu a importância de ter uma vida que agrada a Deus, eu quero te desafiar a assumir esse compromisso e, na verdade, profetizar na sua vida. E para profetizar, você vai escrever aqui. Você vai colocar nos comentários a seguinte frase: a minha vida agradará ao Senhor. E aí, você quer que a tua vida agrade ao Senhor? Então declare isso, comente aqui, coloque sua fé e sua esperança no Senhor. Eu tenho certeza que você vai viver as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Um grande beijo e até o próximo estudo. Tchau, tchau!